Olá, queridos irmãos e irmãs. Olha só, muita gente tem essa dúvida aqui. A dúvida de hoje é a seguinte: uma grande dúvida que tenho é se Salomão foi salvo. A Bíblia diz que Deus fez dele o mais sábio de todos e o mais rico, mas ele se desviou dos caminhos do Senhor. Mas no final, Deus o salvou ou ele, assim como o rei Saul, morreu distante do Senhor? Muito obrigado, querida irmã, pela sua dúvida que você deixou aqui. Tema muito interessante. E você, tem alguma dúvida da Bíblia, alguma questão que você gostaria que a gente fizesse vídeo aqui? Escreva aqui nos comentários desse vídeo e a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? Então, desde já, antes de começar a responder, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição aqui no canal para receber os próximos estudos. Todos os dias, segunda a sexta, às 15 horas, tem estudo novo aqui, gratuitamente aqui no YouTube. Então, botãozinho aí embaixo do vídeo, inscreva-se agora, marque o sininho para receber todas as notificações e faça parte dessa que está se tornando a maior comunidade de estudo bíblico aqui do YouTube, ok? Eu sou o presbítero André Sanches, se você ainda não me conhece, autor do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar a entender esse tema na Bíblia, lendo o que a Bíblia diz a respeito da salvação de Salomão. Vamos lá então? Vamos para a minha lousa de explicações, aprender mais sobre essa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 9, traz um texto triste para a gente. Observe. Pelo que o Senhor se indignou contra quem? Contra Salomão. Pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Irmãos, quando eu leio um texto desse, assim, de forma isolada, eu certamente penso que Salomão não teria sido salvo. Não sei se isso acontece com você também, pois de fato o desvio dele foi extremamente grandioso. Como alguém que desagradou tanto o Senhor poderia ser um servo verdadeiro de Deus? Perguntas como essa aparecem na nossa mente com certeza. Mas também podemos pensar o seguinte: será que Salomão ele se arrependeu? Assim como, por exemplo, Davi se arrependeu dos seus erros? Ou será que Salomão, de fato, até o fim da sua vida, ele ficou nos mesmos erros e foi condenado eternamente por causa de ter abandonado ao Senhor? Ou seja, ele não estará no céu? Nós vamos responder todas essas perguntas analisando o contexto. Eu vou explicar um pouquinho a respeito de contexto para você, analisar o que a Bíblia diz a respeito de Salomão e no final vou dar também um pouquinho ali da minha opinião a respeito desse tema para você, ok? Então vamos começar relembrando o contexto da vida de Salomão. Eu sei que você já leu a Bíblia várias vezes, mas muitas vezes alguns detalhes passam despercebidos e eu quero trazer para você detalhes importantes que vão fazer, diferença na nossa compreensão dessa questão. Então vamos começar falando um pouquinho da história de Salomão. Ela é impressionante de fato. A respeito dele, o Senhor Deus Todo-Poderoso disse coisas grandiosas que ele iria fazer na vida de Salomão e de fato fez. Observe, por exemplo, o texto de 1 Reis 3, capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte: olha o que Deus fala: eis que faço segundo as tuas palavras. Relembrando aqui, Deus aparece em sonho a Salomão e pede, ou melhor, e diz a Salomão: peça aquilo que você quiser. E Salomão pede sabedoria. E Deus diz a ele: olha, eu dou-te então um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Olha que coisa maravilhosa. Mas além da sabedoria, Deus deu muito mais a Salomão. Deus deu riquezas e honras incrivelmente grandiosas para esse rei de Israel. Observe o que o texto de 1 Reis 3:13 nos fala a respeito dessa questão. Olha só. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E verdadeiramente aconteceu isso com Salomão. Ele foi um dos maiores ali, se não o maior rei, como diz a palavra de Deus ali, da sua época. Mas nós sabemos o que aconteceu depois disso. Alguns anos depois, Salomão vai vivendo e na sua velhice nós vamos observar que ele está no pior quadro de sua vida, abandona totalmente ao Senhor Deus de Israel de uma forma extremamente profunda e extremamente triste quando nós lemos na história. Então vamos entender e relembrar um pouquinho a respeito dessa decadência de Salomão para que a gente possa depois concluir a respeito da salvação dele. Vamos falar como que foi essa decadência. Mas antes de te explicar isso,
veja esse recadinho rápido que eu tenho para você. Olá, eu preciso te dar um recado muito importante. Eu quero ser o seu professor de Bíblia Sagrada. Você quer ser o meu aluno? Eu preciso dizer para você que estão abertas as vagas do meu curso Conheça sua Bíblia de capa a capa. Sim, aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link e lá você vai acessar a minha página com todos os detalhes a respeito desse curso. Como que ele funciona? Eu vou te ensinar em videoaulas a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse em detalhes. Você vai ter o meu WhatsApp particular para tirar dúvidas. Eu quero te chamar para um aprofundamento dentro da palavra de Deus. Aqui os vídeos do YouTube é muito gostoso estudar, mas você precisa ir além. E essa oportunidade está imperdível. Acesse o primeiro link aqui nos comentários desse vídeo, veja todas as condições. Posso dizer a você que tem condições imperdíveis que cabe ali no bolso de qualquer pessoa para estudar a palavra de Deus em detalhes, ok? Venha participar com a gente desse grande projeto missionário para ajudar missões e também para ajudar as pessoas a aprofundarem dentro da Bíblia Sagrada, ok? Te espero por lá. Voltando então aqui, irmãos, à decadência de Salomão, veja o que diz aqui, 1 Reis 11:14. Sendo já velho, diz o texto, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Então observe a influência das mulheres, que foram muitas, que Salomão tomou, e o seu coração, diz o texto, não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora Davi, seu pai. Então veja que Davi aqui é pego como uma comparação, como algo positivo, e Salomão não consegue acompanhar então essa fidelidade porque ele se desvia. A Bíblia mostra pra gente que as centenas de mulheres que Salomão trouxe para si, algumas delas certamente por alianças políticas, né? Porque não é possível uma pessoa ter tantas mulheres daquele jeito, a não ser por esse tipo de aliança com outros povos, com famílias, para adquirir cada vez mais riqueza e poder, e também, claro, pelo seu desejo insaciável e pecaminoso por mulheres. Essas mulheres que eram estrangeiras na sua maioria, elas ajudaram a desviá-lo totalmente dos caminhos do Senhor, a ponto dele construir até mesmo templos a deuses pagãos, que é o ponto máximo da decadência de Salomão. Observe o que diz 1 Reis 11:7. Nesse tempo edificou. Vamos lembrar aqui que Salomão também edificou o templo, que é chamado até pelo seu nome, Templo de Salomão, lá em Israel, onde se faziam os sacrifícios. Então ele fez esse templo, mas depois ele edificou um santuário, um templo a Quemos, a abominação de Moabe, ou seja, Deus ali dos Moabitas, onde sobre o monte fronteira a Jerusalém. E também ele fez templo para Moloque, abominação dos filhos de Amon, ou seja, dos amonitas. E inclusive, se você lembrar comigo, esse Moloque aqui era aquele deus para o qual as pessoas sacrificavam crianças. Olha que absurdo, olha onde Salomão chegou. Tudo isso, claro, quebrava totalmente a aliança de Israel com o Senhor, e Salomão foi, então, nesse ponto, um péssimo rei, um exemplo do que um rei não poderia fazer, quebrando totalmente as leis do Senhor. Então, tudo isso nos leva a pensar agora o seguinte, que ele não foi salvo, não é verdade? Mas veja, sobre a salvação de Salomão, nós temos que observar inicialmente que a Bíblia não fala pra gente de forma clara se ele foi salvo ou não, ou seja, de uma forma totalmente direta, que deixe pra gente assim 100% de certeza. Isso leva então os teólogos a defenderem duas posições a respeito disso, e os argumentos são muito interessantes. Eu quero chamar você a analisar comigo cada um desses argumentos. O primeiro conjunto de argumentos são argumentos contra a salvação de Salomão. Então essas pessoas vão dizer o seguinte, olha, ele não foi salvo, não tem como Salomão ser salvo. Eu vou te explicar aqui algum desses argumentos. Veja, quem pensa então dessa forma, argumenta que o texto que nós vimos em 1 Reis 11, que fala da decadência de Salomão, esse texto então vai mostrar que ele já estava velho ali, e ele permaneceu nos maus comportamentos até o final, porque a Bíblia ela não mostra pra gente uma reviravolta de forma clara. Ou seja, não mostra, por exemplo, como no caso de Davi,
quando ele adulterou e se arrependeu, né, e renovou sua aliança com o Senhor, isso não acontece no caso de Salomão. E como prova disso, inclusive, nós temos o fato de Salomão não ser citado na galeria dos heróis da fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, onde diversos servos de Deus são citados como heróis da fé. Isso de fato é muito estranho, já que Salomão se destacou muito na Bíblia. Como que o homem mais sábio ali do Velho Testamento não estaria nessa galeria de heróis da fé, junto, por exemplo, de Davi, seu pai, que é citado ali? Isso de fato é muito estranho. Isso pode indicar, então, na visão desse grupo, que ele não tenha sido salvo. Logo, ele não tinha uma fé verdadeira no Deus vivo. Então, ele não poderia estar na galeria dos heróis da fé. Ao mesmo tempo, essa galeria de heróis da fé, ela teve o nome de Davi e de outros homens que também tiveram erros na sua vida, mas que tiveram arrependimentos também. Olha só que interessante. Hebreus 11:32 eu destaco aqui para você. E que mais direi, diz o autor de Hebreus, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então observe que aqui Salomão é totalmente omitido. Então, para esse primeiro grupo, todos esses argumentos indicam que Salomão de fato morreu na sua falta de fé, morreu totalmente distante do Senhor e servindo a outros deuses, por isso não tinha como ser salvo. Veja, agora argumentos então a favor da salvação de Salomão. Temos então um grupo que pensa o seguinte, olha, sim, Salomão foi salvo. Isso é possível de provar dentro da Bíblia. Vamos ver? Olha só que interessante. Aqueles que pensam então que Salomão tenha sido salvo, argumentam que Salomão pode ter se convertido nos últimos tempos da sua vida. Ou seja, também na sua velhice, após esse período de afastamento que 1 Reis 11 nos ensina. Isso porque alguns vão crer que o livro de Eclesiastes, que é atribuído a Salomão, ou seja, teria sido escrito por Salomão, e nele Salomão tenha refletido sobre a sua vida, e de fato isso acontece. Depois, se você puder, leia Eclesiastes capítulo 2. Nós temos uma reflexão interessante ali de feitos que Salomão lista, de coisas que ele buscou. E ali nós temos então que ele percebe que longe de Deus não havia uma vida verdadeira e feliz. Olha que impressionante esses dois versículos de Eclesiastes 2, 24 e 25. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze, aproveite o bem do seu trabalho. No entanto, olha o que ele conclui. Vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, olha que interessante, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Olha só, aqui parece muito claro que nós estamos falando de alguém que refletiu sobre a vida e concluiu que sem Deus não tem como ter uma vida feliz. Então, esse grupo aqui conclui o seguinte, olha, se Salomão escreveu isso, de fato, se ele escreveu na velhice, ele se converteu. Agora veja, sobre Salomão não estar na lista dos heróis da fé, esse grupo argumenta que essa lista não é uma lista completa de todos os salvos que temos no Velho Testamento. E de fato não tem ali todos os salvos. Então nela nós não temos diversos nomes de homens e mulheres de Deus que foram pessoas de fé. Então ali no texto de Hebreus 11 nós teríamos uma lista apenas para exemplificar alguns nomes de fé que foram escolhidos pelo autor de Hebreus sem o objetivo de listar todos os salvos. Isso aqui é possível, ok? Então, para esse grupo, o fato de Salomão não estar na galeria dos heróis da fé é porque ele não foi ali o melhor exemplo de fé que o autor tinha em mãos. Mas isso não significaria que ele não tenha sido salvo. Agora veja, como você pode perceber, não é tão simples determinar biblicamente se Salomão teria ou não sido salvo. Você vê que dois grupos têm argumentos aqui a favor e contra. Mas qual que é a minha opinião pessoal? Veja, eu tenho uma opinião aqui um pouquinho diferente da maioria das pessoas nesse caso. Eu penso que quando nós falamos de salvação, nós temos que ter em mente que somente Deus conhece perfeita e precisamente o coração
de uma pessoa. Somente Deus, então, em última análise, consegue olhar o mais profundo íntimo de alguém e determinar a salvação daquela pessoa. Então, eu pessoalmente não gosto de ficar determinando se a pessoa A ou B foi salva. Eu prefiro deixar isso para a exclusiva soberania de Deus. Ele é justo e sabe exatamente quem são os salvos. Mas quando nós temos que fazer uma análise bíblica como essa, eu prefiro então colocar os dois lados da moeda para que isso fique bastante claro, pois a Bíblia não nos dá assim uma certeza 100%. Então, no caso de Salomão, eu sou daqueles, entre aspas, que fica em cima do muro. Ou seja, eu não consigo determinar pela Bíblia com 100% de certeza se ele foi ou não foi salvo. Eu prefiro ficar com os dois argumentos aqui e entender que as duas possibilidades existem pela Bíblia. Então, só Deus sabe de forma totalmente exata. E já que nós estamos falando de Salomão, que sonhou e teve ali uma conversa com Deus de verdade no sonho, hoje em dia, Deus ainda traz revelações em sonho? Ou foi somente lá nos tempos bíblicos? Eu vou te explicar isso aqui nesse vídeo. Eu peço a você que assista e cresça mais no conhecimento da palavra de Deus, ok? Então, espero você no próximo vídeo. Fica com Jesus.